Vitor e o Calé. Olha aí, tinha a idade de vocês. É a idade que eles mais ou menos colocam quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele era um adolescente, mas nem por isso ele se deixou corromper por todo aquele vislumbre que era a Babilônia naquela época. Como nós falamos aqui, ela era uma cidade de comércio, arquitetônica, tinha muita instrução, mas também ela vivia em meio a uma idolatria. E Daniel não foi sozinho, ele foi mais 3 jovens com ele cativo também. E esses jovens, eles já eram de uma linhagem real praticamente, eles tinham uma boa instrução. E nós também fazemos parte da linhagem real, não fazemos? Porque nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos da imagem, da linhagem real do Senhor, porque Ele nos escolheu. E quando ele chegou ali na Babilônia, a primeira coisa que ele fez foi assentar no seu coração. O que é assentar? Ele decidiu: eu decido não me contaminar com as iguarias do palácio. Será que foi fácil para eles? Porque ali tinham vários tipos de iguarias, mas ele assentou no seu coração em não se contaminar. E como que eu e você estamos nesse quesito? O que nós assentamos em nosso coração? Porque o mundo também tem vários manjares, tem várias ofertas para nos oferecer. E como eu e você temos feito para que isso não venha nos contaminar? Qual tem sido a minha e a sua decisão? Você assentou no seu coração também, assim como Daniel: eu não vou me contaminar, eu me recuso, eu não aceito isso para a minha vida. E a minha mensagem de hoje eu quero titulá-la de presença. Sabe por que Daniel e aqueles 3 jovens não se contaminaram? Porque primeiramente eles tomaram uma decisão, e depois a principal, eles tinham a presença do Todo-Poderoso em suas vidas. E esses dias, na quinta-feira, aqui eu comentei no ciclo de oração, nós cantamos entre 3 irmãs, 4 com a Elda. Elda é jovem ainda, mas ela cantou com o ciclo de oração. E nós cantamos o hino presença. E quando nós estávamos cantando, a igreja totalmente vazia. O Senhor ministrou o meu coração: não olhe para a quantidade, mas olhe para a minha presença, porque o que importa nas nossas vidas
E eu falei para o Senhor, quando a irmã fez o convite, eu pensei em recusar. Ela, não, irmã, veja uma outra pessoa. Mas eu me lembrei de que eu falei para o Senhor que eu não mais diria não, que eu diria sempre, eis-me aqui, Senhor. E se a tua presença for comigo, eu não tenho por que temer, porque a presença de Deus, ela é suficiente. Então nós vemos que Daniel assentou no seu coração em não se contaminar com aquelas iguarias, e ele achou graça, ainda que o copeiro ficou com medo de que não pudesse dar algum problema, mas ele aceitou a proposta de Daniel, porque Deus estava neste negócio. A atitude do coração de Daniel foi não se contaminar. Receber essas iguarias seria para Daniel e seus amigos um alívio. Quantas vezes o inimigo vem também para nós com ofertas que, entre aspas, vão nos trazer refrigério, alívio, uma alegria momentânea, mas sem a presença de Deus. Quem sabe se Daniel tivesse se deixado levar com tudo isso, um conforto, um prazer, porque não eram todos que estavam ali que tinham esta possibilidade de se alimentar daquelas iguarias. Não eram todos os escravizados, eles eram jovens que eram separados, porque eles tinham instrução, eles já vinham de uma linhagem diferenciada. Então eles tinham esse privilégio, entre aspas, de poder se alimentar dessas iguarias, mas eles se recusaram, abriram mão, negaram o conforto e o prazer oferecidos pelo rei. Quantas vezes vem bênçãos disfarçadas, que nós pensamos que é bênção e não é. E aí nós aceitamos, nós recebemos e aquilo se transforma. Eu vi um testemunho de um casal. Ele disse que encontrou um gatinho preto na rua e levou esse gatinho para casa. E esse gatinho foi um terror na vida dessa família. Uma coisa tão simples, mas causou um grande transtorno para toda a família. E assim também, muitas bênçãos que não são bênçãos, elas vêm disfarçadas. E o inimigo, ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Então, naquilo que ele puder, se nós não tivermos a sabedoria, o discernimento para dizer não, isso daqui não vem de Deus, nós vamos receber e podemos sofrer grandes prejuízos na nossa vida. Mas Daniel tinha sabedoria porque ele tinha a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus tem tudo. Quando a arca ficou na casa de Nadab, não aconteceu nada na casa dele. Ela ficou muitos anos e a arca simbolizava o quê? A presença. Mas bastou a arca ficar 3 meses na casa de Obed-Edom e a casa dele foi transformada. Foi transformada pela presença de Deus. Será que a minha casa, a sua casa, tem sido transformada pela presença de Deus? Responda para você, porque nós temos a arca na nossa casa. A arca é a palavra de Deus. Nós temos aberto a palavra de Deus, temos nos alimentado dela, ou nós estamos como Nadab, com a arca dentro de casa e a nossa
gastei e continuo me gastando na obra do Senhor. Mas não estou me vangloriando. Mas será que realmente eu tenho feito como Deus quer que eu faça? É este o meu questionamento. Eu tenho feito para Ele? Já dirigimos, essa daqui é a terceira congregação que dirigimos, e desde não é a quarta. E esses dias nós falamos com 2 jovens, o pastor Paulo conseguiu falar, e ali eu me alegrei. O pastor Paulo está vendo aí? Nós deixamos o nosso legado lá em Eldorado, porque 2 jovens, pelo menos que nós sabemos, um deles hoje é pastor, está pastoreando, e eu e o pastor Paulo lá, nós éramos os conselheiros da mocidade e eu era regente. E aí, o pastor Paulo fazia um trabalho de colocar todo mundo para pregar, e ele estava rindo quando foi a minha